Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCV Cast. E hoje nós estamos num cenário novo, mas de fato estamos num local novo, né? Estamos na Chácara Elisama em Colinas, mas não deixamos nunca de gravar e trabalhar com aquilo que entendemos que é algo importante para a nossa audiência, e você é muito bem-vindo. E nós queremos trazer hoje mais um conteúdo, todas as segundas-feiras, pela manhã, às 9 horas da manhã. Nós temos aquele bate-papo, tete a tete, com o apóstolo Neuci José Rorato, onde nós falamos sobre conteúdos que sejam importantes na construção de uma vida melhor, né? E nós estamos aí já há alguns episódios falando sobre sabedoria, porque iniciamos o ano de 2023 de novo, outra vez, falando sobre a sabedoria como gestão para a vida. Bom dia, apóstolo Neuci, seja muito bem-vindo. Bom dia, pastora Eliane, bom dia a todos que nos assistem, que nos seguem, que esse dia seja muito proveitoso, que esse mês de fevereiro comece a mostrar já um novo horizonte para os desafios que teremos pela frente. É impressionante, né, pastor? Mas assim, ó, parece ontem que a gente estava lá na virada do ano, e hoje a gente já está iniciando um novo mês, e esse ano ele vai ser assim, uma coisa atrás da outra. Por isso, a gente precisa aprender a contar os nossos dias e viver um dia de cada vez e fazer o que precisa ser feito para aquele dia. Mas a gente está falando sobre sabedoria, né? Eu lembro que alguns episódios atrás a gente falou sobre a questão das emoções, e quem usa sabedoria descansa as emoções, né? Isso é muito interessante, porque a sabedoria ela é aplicável em todas as áreas da vida, não só na área emocional, mas também na área material, na área espiritual, na área conjugal, né? A sabedoria ela vem para fazer isso, para nos trazer um equilíbrio, um ajuste, mas a sabedoria precisa ser desenvolvida, né? Exatamente. A sabedoria não é uma coisa inalcançável. Por isso que existe dois tipos de sabedoria: a sabedoria divina, a sabedoria superior e a sabedoria inferior. Eu considero a sabedoria superior a originalidade das coisas. Nós temos que voltar às nossas origens, em termos de criacionismo, em termos de propósito, de desígnio, de fé, de valores, de família, de cumprimento de deveres. Eu ainda hoje comentava com alguém sobre o que é a sabedoria superior. A sabedoria superior é você não fugir do propósito. E quando a pessoa está dentro do propósito, automaticamente a simplicidade, a obediência, não quebrando princípios, não invertendo valores, não inventando nada. A roda já existe, não adianta querer criar e inventar a roda. A roda viva da vida já existe. E quando nós desenvolvemos as capacidades, nós tiramos de cada tempo o que é melhor, porque Deus fez as coisas belas em seu tempo. O que torna belo e que nos torna sábio, pasme, é nós desenvolver as capacidades que Deus nos deu e que na maioria das pessoas está amortecida dentro de cada um. E quando a pessoa descobre que tudo que vai precisar para a vida, Deus já deu como semente, e tudo está em nós como uma semente, que nós é que precisamos desenvolver a cultura da inteligência, a cultura da inteligência emocional, do domínio próprio, a cultura da beleza, a cultura do conhecer, a cultura do prosseguir, do prosperar, do acreditar, do esperar. Tudo isso cabe a nós desenvolver. Então a minha vida foi pautada justamente nesta luta, nesse desenvolvimento, nesta continuação de sempre buscar solução
em si, tirar de dentro de si força, tirar de dentro de si soluções, opções, decisões e acreditar. E acreditar na capacidade, na visão, no propósito. Então é dessa maneira que nós vamos, dentro dessa volta às origens divina, é que nós vamos nos encontrar com a sabedoria superior. A gente estava falando esses tempos, e eu acho importante a gente citar isso, tudo que cada um de nós sabemos foi ensinado. Ninguém nasceu sabendo. As pessoas precisam se expor a esse conhecimento e, como o pastor agora fez essa finalização, precisa também se expor ao autoconhecimento. Porque, de fato, o autoconhecimento é que vai fazer com que a gente crie parâmetros para ver que, de fato, se os resultados que a gente está tendo na vida são resultados de alguém que está aplicando a sabedoria, ela está desenvolvendo, porque, como a gente falou no início, a sabedoria ela precisa ser desenvolvida. Então, assim, é ponto após ponto, vírgula após vírgula, frase após frase, caminho após caminho, experiência após experiência, e é isso que vai gerando. Por isso os mais velhos são mais experientes, né? São mais sábios. Deveriam. Erram menos. Deveriam ser, né? Erram menos. Mas uma coisa já posso compartilhar que me ajudou muito, e eu não quero fertilizar o cemitério, eu quero deixar mentes fertilizadas com saber, com experiências, com caminhos excelentes, com visão ampla. Então, como é que eu fui me autoafirmando? Eu tinha uma fonte, como ainda tenho, que é a palavra de Deus. E agora tem o mundo, que é o campo de ação, é o mar de opção, de investimento, de atuação. Então a palavra ela é luz, a palavra é semente, a palavra é sabedoria, a palavra é vida. E aí então a palavra foi despertando e abrindo os meus olhos para ver as coisas pela inspiração da palavra, e eu sempre tive mentores. Eu tinha um amigo que faleceu faz uns 7, 8 anos, que nós nos dávamos muito bem. Ele tinha uns 20 anos a mais que eu, ele era pastor, mas éramos muito amigos. Eu, desde solteiro, eu ia com as minhas dúvidas ou com os meus questionamentos que eu via dentro do sistema religioso, mas eu ia com a Bíblia. A Bíblia diz assim: por que o sistema age diferente? A Bíblia mostra que Deus é o Pai da riqueza, que a riqueza é um dom divino. E por que a maioria dos que se dizem filhos de Deus vivem numa situação abaixo do nível, abaixo da média? E eu ia com essas questões e questionava. E eu ia apertando. Ele não tinha muito estudo, mas ele tinha experiência. Ele tinha vivência. E ele tinha conhecimento do sistema religioso. E o sistema religioso, depois de se engessar em alguns conceitos, é difícil desengessar. É difícil abrir dentro de um segmento religioso, de uma instituição religiosa, abrir aquela visão, conseguir trazer para aquele local, para aquela instituição, uma visão mais ampla, mudar conceitos, mostrar que há um caminho mais excelente, que há verdades mais práticas, que há algo de consistência maior que Deus assina embaixo. As pessoas têm medo de mudar. Eu não tive medo de mudar. Sempre que quando me encontrei amarrado, engessado, mas a Bíblia mostrando e trazendo luz para mim, eu nunca tive dificuldade de mudar a minha maneira de ver
e nem a minha maneira de ser. Então a sabedoria, quer ter sabedoria? Procure conhecer a Deus. Procure descobrir o começo das coisas. O mundo não é criador de nada. A ciência não é criadora de nada. Os políticos não são criadores de nada. Esse sistema que estão aí implantando para governar o mundo não são criadores de nada. Pelo contrário, o que o mundo está criando, ele está fazendo de tudo para destruir a originalidade das coisas. E o prazer da vida, o resultado, a essência da vida, está em cumprirmos as instruções, os mandamentos, os padrões de justiça. O profeta Miqueias, ele querendo o mais de Deus, ele, certa ocasião, ele tomou uma posição. O que eu posso fazer para melhor ou para agradar mais a Deus? Ele já era um profeta. Ele já tinha a sua missão, o seu ministério, a sua função, o seu compromisso, mas ele queria o mais. E o perigo que o desejo pelo mais leva a pessoa, às vezes, a aceitar presente grego ou estar comprando coisa errada. E ele então achou que ele, aumentando o que era normal na época do povo fazer, que era oferecer sacrifícios, que era oferecer uma forma de culto. E ele propôs aumentar o número de sacrifícios. E Deus, vendo o desejo dele desse mais, e muita gente, na busca de mais sabedoria, está aceitando presente grego, está embarcando em marketing deste mundo, está comprando ilusões, está investindo no escuro, apenas numa expectativa de que vão ter resultados. Aí então ele, nesse desejo, ele propôs até oferecer o seu filho pelo pecado da sua alma, e Deus disse: e ele te declarou ao homem o que é bom. E tudo que Deus declara que é bom, e Deus não precisa de nós, é nós que precisamos de Deus, mas o amor de Deus por nós leva a Deus a nos orientar para o nosso bem, nos dar mandamentos para a nossa saúde, o nosso bem-estar, as nossas realizações. Tudo o que Deus pede de nós ou nos dá é para o nosso bem. Deus não precisa de oração, de sacrifício, de jejum, Deus não precisa de oferta, Deus não precisa de culto, Deus não precisa de nada, Ele é subsistente. Mas tudo isso que Ele nos ensina a fazer é para o nosso bem. É uma questão de sabedoria aceitar as instruções que Deus dá, e à medida que a gente aceita e pratica essas instruções, é nós que desfrutamos dos resultados. Existe uma bênção agendada para cada instrução praticada. Quem pratica cada mandamento naquela área, existe uma recompensa, existe resultado. Para cada semente de instrução que nós desenvolvemos como cultura, nós é que vamos colher os resultados. É dessa maneira, a sabedoria superior é seguir instruções que Deus dá. São bem simples, mas são verdadeiras, são fiéis e são de valor e existência eterna. Às vezes as pessoas ficam perguntando, né? Mas como que eu faço para buscar essa sabedoria? Tiago diz, peça a Deus e Ele vos dará. Mas a Bíblia explica a Bíblia e a Bíblia traz as respostas, né? E quando o profeta Miqueias vem e fala assim, ó, seja humilde, faça as coisas como tem que fazer,
viva um dia de cada vez, de uma forma sintética, é isso que ele está dizendo. O problema, pastor, que eu entendo assim, é que hoje, as pessoas de hoje, elas vivem num ativismo tão grande e elas são o problema é a mente. O problema é a mente, porque hoje nós somos bombardeados. Na verdade, é um bombardeio de informação, onde as pessoas elas ficam confusas com o que de fato, ou como, o que elas têm que seguir. Pois é, quem não é construído, eu até tenho um conceito que eu anotei, que diz assim: enquanto sua mente, que é o seu consciente, não dominar. E uma coisa interessante, nós temos que aprender a dominar, autogoverno. Enquanto a pessoa não aprender a dominar, ela está sendo governado pelo seu subconsciente. Ela não tem planejamento. Ela não tem o depois, ela não sabe o depois acontece acidentalmente. Então está governado pelo seu subconsciente, que já está automatizado. E nós o chamamos isso de legado hereditário. Esse é um assunto que dá pano para muita manga. A pessoa está sendo dominada, ela está automatizada pelos legados, pela herança, pela cultura da sua família, pela cultura da sua tribo, pelo meio. Diz até um conceito que alguém já disse que não é verdadeiro, mas eu creio que tem boa parte de verdade, que o ser humano acaba, se ele não lutar por ele, de dominar, governar, se preparar, ele se torna um produto do meio. O meio molda, o meio está como é que se diz? Já faz parte. Contaminou a linguagem, a maneira de pensar, e então esses legados hereditários, que quando é negativo, a gente chama de maldição. E quando é positivo, a gente vê a cara do pai. Agora o contraponto da questão de ser automatizado, né, o contraponto disso é o ser intencional. Aí a gente fala sobre Romanos 12, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né, que na verdade eu preciso ter uma atitude de transformação. E o que é falado hoje, pastor, em todas essas mentorias, né, e a gente ouve muito falar sobre isso na mentoria, que é o mindset, uma mudança da maneira como eu penso. Mindset nada mais é do que Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né, para que vocês possam entender qual é essa vontade de Deus, né? Qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Mas eu preciso ter intencionalmente, não deixar a vida acontecer, deixa a vida me levar ali, vida leva eu, mas intencionalmente eu tomar algumas posições. Só isso vai fazer com que eu possa entender o reino de Deus. Nós vemos no capítulo 12, 1 e 2 de Romanos, uma guerra. O verso 1, o apóstolo diz, se você quer, o verso 2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas antes de ele dizer transformai-vos, ele diz, ofereçai-vos o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, primeiro nós temos que vencer o nosso legado, a nossa hereditariedade, a nossa natureza adâmica. Então, temos que vencer o inimigo, mas precisamos transformar-nos para aquele inimigo que é da velha natureza, que é a vontade da carne, que são os legados, não mais governar. A mente renovada, transformada, ela vai descobrir que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E para de buscar
Para de fazer coisas sem sentido para tentar encontrar respostas para suas perguntas. Né? Na verdade, hoje, a maioria do ser humano, a maioria das pessoas, elas estão desenfreadamente buscando respostas para as perguntas que elas não conseguem entender o que acontece. É uma vida meio sem sentido, né? Exatamente. Porque a mente, então, ela está dominada por legados ou por circunstâncias. Então, o que acontece? Mas dentro desse tema, né, eu tenho uma coisa para dizer ainda, que o Senhor sempre diz, que quem não domina é dominado. Se você não consegue dominar a sua mente, automaticamente você vai ser dominado por tudo que vem de fora, todas as pressões externas, né? Todas as informações externas, né? Mais uma pergunta, acho que até para finalizar, né, pastor? Mas quem sabe a gente deixa para a próxima, o senhor que sabe. Mas quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, e eu estou falando isso porque tem gente da nossa audiência que com certeza deve estar fazendo essa pergunta. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente não tem as maldições hereditárias canceladas na cruz? Ou ainda depois dessa aceitação de Cristo, depois dessa presença de Cristo na vida, a pessoa ainda tem que fazer alguma coisa? Quando a pessoa aceita Jesus, toda aquela condenação, aquele peso é tirado. A pessoa é liberta. Eu vou dar o meu testemunho. Eu não dormia de medo da morte. Eu não tinha domínio e controle nas minhas emoções. E o dia que eu aceitei Jesus, todos esses pesos que estavam sobre mim, e eu vivi uns quantos dias leve, mas na vida tudo é uma substituição. O meu espírito ressuscitou e ele assumiu o controle das minhas emoções. Mas aí uma coisa interessante que muitos não querem entender, eu tive o privilégio, porque não tinha outra saída, de tão grande que foi a bênção, o prazer, a alegria da minha salvação, eu comecei a comer Bíblia, ler Bíblia, todo o tempo que eu tinha disponível eu estava lendo a Bíblia. E isso aí me ajudou a alimentar o meu espírito para ele continuar no domínio sobre a minha carne. Eu continuei alimentando a minha mente, a minha alma, ouvindo a palavra, lendo a palavra, para que a lembrança do pecado, as tentações do pecado, as coisas erradas que a minha alma tinha se envolvido, não tivesse mais expediente. Ninguém consegue servir a dois senhores. Eu sei que a bênção da salvação é uma libertação tremenda, que não tem palavras que a gente possa explicar, mas para manter a libertação, temos que manter a comunhão com Deus, e para manter a comunhão com Deus, precisamos estar conectados através da palavra, através da oração, através da comunhão, através do louvor, do culto. Pode ver que quantas e quantas vezes a pessoa está mal, está necessitando de Deus, chega na igreja até se sente desconfortável levantar as mãos para louvar, mas através do louvor e com o andamento do culto a pessoa o seu espírito volta a se revigorar. A presença de Deus volta a atuar no seu espírito. Então, as maldições hereditárias são interrompidas quando a pessoa aceita Jesus. Só voltam para aquela pessoa se ela não vive em Jesus. Olha um texto aqui, eu gosto muito de confirmar as coisas pela palavra. Lá Paulo fala aos Colossenses, capítulo 2, ele diz assim, verso 6, Colossenses 2, 6. Ora, como recebestes a Jesus, o Senhor,
assim andai nele. Então a pessoa recebeu, mas ela não anda em Jesus. Aquilo que recebeu é que nem você faz uma boa de uma refeição. O efeito daquela refeição passa. Depois de 5, 8 horas, já volta a ter fome, ter vontade de comer. Mas aqui Paulo diz assim: assim como recebestes a Jesus como Senhor, assim andai nele. Mas observe como. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, segredo. Recebi Jesus, eu fui liberto. Mas se você não andar em Jesus, vai perder a libertação. A minha alma se saciou, porque na mesa do Senhor há fartura de pão espiritual. Mas se você não vem à mesa do Senhor, vai passar fome. Então a gente pode resumir dizendo que salvação é o milagre de um momento, porque é um milagre. Mas o crescimento é um trabalho para a vida toda, porque tu nunca vai estar pronto. Por isso que a palavra fala: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens recebido, para que ninguém roube a tua coroa. Vou deixar uma pergunta para a próxima, pode ser? Pode. Pergunta não, acho que a gente não deixa de ser uma pergunta, né? Mas a questão é, o senhor acha que Jesus está às portas? Falamos depois. Então tá. Deus abençoe. Até a próxima semana.